Pessoal, esse vídeo ele vai relatar mais sobre a história do cristianismo. Quem aí já leu livros, né, que falam sobre a história do cristianismo, vai estar mais por dentro desse assunto. É importante, né, que a gente se intere sobre a história do cristianismo para que a gente saiba que muitas coisas que acontecem hoje aconteceu no passado, foram, né, pessoas perderam vida, ou seja, teve a história, ela apenas mostra um recomeço. Então esse vídeo que eu quero fazer hoje aqui é sobre um povo, né, que foi marcante na história. Esse povo aqui, eles foram intitulados com o nome de anabatistas. Então eles foram intitulados como anabatistas, que hoje nós conhecemos como batista. Esse nome Batista vem do batismo, da mesma forma de João Batista, né? Batista não era um sobrenome dele, mas era por causa do batismo que ele efetuava. Então esse povo ele se reúne, eles começam a se reunir ali, né, para servir a Deus, ali para ler a Bíblia, e eles começam então a estudar a Bíblia e começam então a compreender, né, a perfeição que é a Escritura e quanto ela nos ensina. Eu vou tirar algumas partes aqui de um livro que eu tenho que fala sobre a história do cristianismo. Esse livro aqui, A História do Cristianismo, de Bruce Shelley. Tem até um vídeo no canal falando sobre ele. Quem quiser, né, pode comprar esse livro. Ele fala de muitos outros povos. Então aqui no outubro de 1524, deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu ver se eu não estou pulando aqui. Ah, sim, peraí. Antes disso, deixa eu voltar aqui atrás. Bom, esse povo ele se reuniu, foram intitulados com o nome de anabatistas. Por quê? Eles não concordavam com o batismo infantil, que na época a Igreja Católica fazia. Então eles não concordavam com esse batismo de crianças, né? Até porque a criança ela não tem condições de falar né, da sua confissão de fé, de declarar essa confissão de fé. Ela não sabe o que é isso. Ela ainda não tem capacidade de concluir o que é uma confissão de fé. Então eles não concordavam com o batismo infantil e não concordavam também com o rebatismo. Então, se via uma pessoa de outra igreja que queria servir a Deus na comunidade deles ali, que essa pessoa fosse batizada, eles não faziam novo batismo. Então, esse povo ele se reúne na cidade de Zurique, começa a estudar a Bíblia. E adiantando aqui um pouco, eu vou adiantar, não vou contar toda a história, tá? Eu vou adiantar aqui para as partes mais importantes. Eles são considerados como hereges pela Igreja Católica, por não concordarem com o batismo de crianças. E então começa a perseguição a este povo. Essa história ela acontece no século XIV, em meados de 1500 em diante. Então eu vou ler aqui algumas partes que consta aqui no livro. No outono de 1524, quando a esposa de Grebel deu à luz a um filho, todas as teorias haveriam de passar pela prova do fogo. O bebê seria batizado? Os Grebel se recusaram e outros pais seguiram seu exemplo. Então Grebel, que é o integrante desse grupo, ele teve seu filho e recusou fazer o batismo do filho, né? Porque ainda é pequeno, então não tem cabimento batizar uma criança. As autoridades em Zurique não deixaram a rebelião passar em branco e enviaram guardas a Zolicon, capturaram os homens recém-batizados e mantiveram-nos aprisionados por um tempo.
Bom, esses homens aprisionados são homens que eles batizavam, né? E então, como a Igreja Católica ela não aceitava, então ela começa a perseguir esse povo. No entanto, assim que foram soltos, os anabatistas partiram para a cidade vizinha em busca de conversões. Esse era o trabalho deles, pessoal. Era converter pessoas, trazer pessoas para Jesus Cristo, trazer essas pessoas para próxima da Bíblia. Isso que eles queriam fazer, servir a Deus da forma correta. Então esse era o intuito deles. Isso fez com que o concílio de Zurique perdesse a paciência. O concílio é como que se fosse uma reunião onde reunisse vários líderes para discutir sobre determinado assunto. Em 7 de março de 1526, ele decidiu que qualquer pessoa encontrada realizando um segundo batismo seria morta por afogamento. Aparentemente, o raciocínio foi este: se os hereges querem água, que a tenham. Então, os anabatistas eles eram considerados como herege pela Igreja Católica. Dentro de um ano, em 5 de janeiro de 1527, Félix Mans tornou-se o primeiro mártir anabatista. Então, aqui a perseguição ela já começa a tomar um rumo muito difícil, né? Pessoas já começam a ser mortas. As autoridades de Zurique afogaram no rio Limmat, que atravessava a cidade, e no transcurso de 4 anos, o movimento radical de Zurique e seus arredores foram praticamente erradicados. Então as pessoas começaram a ser afogadas pela decisão que elas tomaram de não batizar crianças. Eles foram martirizados dessa forma. Muitos dos que estavam sendo perseguidos refugiaram-se na Alemanha e na Áustria, mas nem ali sua perspectiva era promissora. Em 1529, a Dieta Imperial de Spira declarou o anabatismo herético, e todas as cortes da cristandade foram obrigadas a condenar os hereges à morte. Durante os anos da Reforma, essa reforma protestante de 1517, entre 4 e 5 mil anabatistas foram executados por fogo, água e espada. Então tá aí, pessoal. Muita gente morrendo por apenas decidirem seguir um caminho que eles não concordavam. Simplesmente por causa disso. Para nós, os anabatistas parecem ter feito uma simples exigência: o direito individual, as próprias crenças. Contudo, no século XIV, os hereges pareciam estar destruindo a estrutura da sociedade. E é por isso que a voz da consciência era silenciada com tanta frequência pelo martírio. Era a forma que eles queriam calar aqueles que iam contra a Igreja Católica. A forma era essa: matar as pessoas. Podemos ouvir essa voz em uma carta emocionante escrita por uma jovem mãe, a filha de apenas alguns dias de idade. Em 1573, o pai havia sido executado por ser anabatista, ao passo que a mãe, que aguardava em uma cela na autarquia, tivera a execução prorrogada até que o bebê nascesse. Ela escreveu suplicando a filha que não se envergonhasse dos pais. Olha só, a mãe que estava grávida foi presa. Ela só não foi morta porque ela estava grávida, estava esperando tirar o bebê. E ela escreve essa carta, que eu achei essa carta maravilhosa, que eu vou passar para vocês. Essa carta, direcionada para a criança quando ela nascesse, e ela visse, a fé, a crença, a vontade dos pais de servir a Deus. Então agora eu vou ler a carta para vocês. Minha querida filha, que o verdadeiro amor de Deus a fortaleça em virtude
Você que ainda é tão jovem, e a que tenho de deixar neste mundo perverso, maldoso e cruel. Quem me dera tivesse apraziguado ao Senhor que eu a criasse, mas parece que essa não é a vontade dele. Não se envergonhe de nós. Esse foi o mesmo caminho trilhado pelos profetas e apóstolos. Seu querido Pai demonstrou, com o próprio sangue, que essa é a fé genuína. E eu também espero atestar o mesmo com meu sangue. Ainda que a carne e o sangue permaneçam na estaca que era aqueles postes que eles levantavam, amarravam as pessoas e tiravam fogo. Eu sei que nós encontraremos no porvir. Então, pessoal, eu achei muito interessante trazer essa história para vocês. A história sobre os anabatistas é uma história longa. A minha intenção não é contar toda a história, mas é trazer esses relatos, de como a história do cristianismo nos mostra como foi terrível aqueles que viveram nos séculos passados, enfrentaram no caso da estaca, enfrentaram os leões, e esse povo que foi afogado por simplesmente não concordar com que uma igreja como a igreja católica não concordar com o jeito que ela professava a sua fé. Então, para você que gosta de ler esse livro, que fala da história do cristianismo, nos ensina muita coisa, e a partir que a gente começa a compreender a história do cristianismo, ela começa a fazer mais sentido na nossa vida cristã nos dias de hoje, tá bom? Peço a vocês que se inscrevam no canal, tá? Não esqueça, se inscreva, deixa o like, deixa o comentário e também compartilhe o vídeo.